Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubari, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o novo Citroën C3 1.6. Essa versão aqui tem câmbio manual, ela não é a mais procurada pelo consumidor, mas você vai descobrir hoje que isso é uma injustiça e você vai entender por que a partir de agora. Vamos lá? O novo C3 Hatch foi um dos lançamentos mais importantes da Citroën em 2022 e é o primeiro modelo da estratégia C-Cubed, que prevê o lançamento de 3 modelos até 2024. O primeiro, como eu acabei de falar, foi o C3, o segundo acaba de ser revelado, é o C3 Aircross, e o terceiro, por enquanto ainda é um mistério, mas dizem que será um sedã com pegada de SUV, um fastback, algo assim, ainda não sabemos. Fato é que o C3 mudou completamente em relação ao modelo anterior, que guardou só o nome como herança. Ele é um projeto agora mais voltado para o custo acessível, mas não abre mão de alguns conceitos da Citroën, como por exemplo o design, que sempre foi uma marca registrada dos carros da marca francesa. No caso do C3, esse projeto foi desenvolvido na Índia e recebeu várias modificações para se adequar ao gosto dos brasileiros. Teve a mão importante do grupo Stellantis, que adquiriu o controle da antiga PSA, dona das marcas Peugeot e Citroën, há 2 anos mais ou menos, e ele ganhou alguns refinamentos no seu projeto. Mas vamos voltar a falar de design, que é o que interessa por enquanto. Os faróis, eles têm essa superfície aqui dividida em 2 partes, que é uma tendência de design que a gente vê em vários modelos da indústria, e claro, o duplo chevron aqui na grade, integrando com o desenho dos próprios faróis. Olha só, eu acho esse recurso estético muito bonito, muito interessante, dá um ar de sofisticação para o C3, mesmo ele sendo um carro de entrada. Você está vendo que ele é o modelo mais barato justamente porque ele não tem, por exemplo, faróis de neblina, mas esse visual parrudo, com ar até de SUV, embora a Citroën não o chame assim, prefira defini-lo como um hatch com a atitude SUV, faça muito bem ao C3, que parece maior do que os seus concorrentes e inclusive não faz feio até perto de alguns SUVs compactos menos bombados. Essa cor bem bonita aqui, esse tom de azul, é uma cor de lançamento do C3 e você está vendo que ele traz o teto com outra coloração, né? Aqui o teto branco, a carroceria na cor azul e as colunas aqui com esse acabamento em preto fosco. Dá um toque de sofisticação bem legal para o Citroën C3. Aqui na traseira também acompanha esse estilo parrudão, bem com cara de SUV. As lanternas têm um formato bem marcante aqui com um vinco na tampa do porta-malas. E o desenho do para-choque também, sem pintura aqui nessa parte inferior, evoca mais a robustez do conjunto do C3. Eu esqueci de falar aqui nas colunas C que tem esse detalhe bem bacana, delimitando a cor do teto com a cor da carroceria. Lembra bastante até o C4 Cactus. Vamos dar uma olhada agora no interior do novo C3. E aqui dentro o que chama a atenção logo de cara é esse painel, que é digital, mas não tem um visual tão bonito assim, né? Ele é monocromático e tem um visual bem pobre, aqui só com esse mostrador central que reúne todas as funções. Temos velocímetro digital, computador de bordo, temperatura do motor e também nível do combustível. Além, claro, aqui do lado das luzes de advertência para o motorista. Porém, a Citroën tenta compensar essa mancada com outros detalhes interessantes aqui, como o desenho das saídas de ar-condicionado, que é bem elaborado, bem bonito, na minha opinião pelo menos é bem bonito, e também esse revestimento aqui em 2 cores. Essa parte de cima aqui, no caso dessa unidade, tá com a parte de cima pintada na cor azul e o restante com plástico preto. Dá um toque bem diferente para a cabine do C3. Volante de 3 raios aqui com alguns comandos de som e também comandos de telefone celular, bem ao alcance das mãos do motorista. As saídas de ar-condicionado aqui centrais também tem um desenho bem diferente, seguindo a proposta ali das saídas de ar laterais, e temos a central multimídia com tela de 10 polegadas. É uma central multimídia bem interessante, fácil de ser utilizada. Tem uma das telas mais largas, uma das telas mais grandes do segmento de populares e também do mercado brasileiro. Poucos carros oferecem uma tela tão grande assim, como o caso do C3. Ar-condicionado aqui também analógico, item de série, evidentemente. Vou tirar minha carteira aqui para vocês verem os porta-objetos. Temos 2 prateleiras aqui, porta-objetos bem fundos, bem práticos. Um porta-copos aqui bem na frente da manopla do câmbio, que é manual de 5 velocidades. Entrada, tomada de 12 volts do lado direito, entrada USB
do tipo A do lado esquerdo. E aqui no console central, mais um porta-objetos, a alavanca do freio de estacionamento, que é um freio mecânico, acionamento convencional. E aqui no meio dos bancos, olha só, a gente tem, agora dá para ver melhor, né, os botões de acionamento dos vidros elétricos traseiros. Um ponto positivo é que todos os vidros têm acionamento elétrico do tipo um toque, ou seja, é só você apertar e segurar um pouquinho que o vidro abre completamente para subir a mesma coisa. Um detalhe bem interessante, bem legal no nível de conforto do C3. Esqueci de mostrar aqui também na lateral, deixa eu chegar aqui, regulagem dos espelhos retrovisores, regulagem elétrica, aqui o travamento central ou destravamento das portas, e aqui a função para você desabilitar o funcionamento dos vidros elétricos traseiros, muito útil para quando você está transportando crianças no banco de trás. E falando nele, vamos dar uma olhada ali no espaço antes de ver o porta-malas. Espaço no banco traseiro, o banco está regulado para mim, eu tenho 1,67 m, você está vendo que sobra praticamente um palmo de espaço em relação ao banco da frente para os joelhos. Bem legal. O C3 é um dos carros que tem o maior espaço interno da categoria, e eu vou virar aqui a câmera para vocês verem como fica o espaço para a cabeça. Olha só, também tá com espaço de sobra, então você não vai ter muito problema para sentar aqui no Citroën C3 no banco de trás, mesmo se você tiver um pouco mais de estatura do que eu. Aqui temos um porta-objetos. E aqui embaixo nós temos também duas entradas USB dedicadas ao carregamento de dispositivos móveis. Aqui no banco de trás, nota-se esse acabamento bem interessante aqui, ó, com detalhes na cor azul. Não sei se dá para ver, costuras aparentes, 2 tons também de tecido. Uma preocupação bem legal com o acabamento do C3. Agora vamos ver o porta-malas antes de dar um rolê no C3 1.6 com câmbio manual. Porta-malas merece destaque positivo porque ele tem capacidade para 300 litros. É um dos maiores da categoria, muito maior do que os de seus concorrentes, e é todo revestido aqui nas laterais, mesmo se tratando de um veículo de baixo custo. Tem bastante espaço aqui. Agora vamos dar um rolê no C3 1.6? O C3 FIO 1.6 tem câmbio manual de 5 velocidades e, para mim, é a versão mais interessante de toda a gama C3. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê. Enquanto isso, vou falar do motor 1.6, que é um velho conhecido da linha Citroën, já que ele equipou as 2 gerações anteriores do C3, que eram carros bem diferentes desse modelo atual, que é um produto mais focado no baixo custo e traz outras prioridades bem distintas dos outros C3. Ele tem até 120 cavalos de potência e torque máximo de 15,7 kgfm, sempre com etanol no tanque. Se for com gasolina, claro, esses números são um pouquinho menores. Apesar de ser um motor veterano, ele é bem conhecido tanto dos clientes da Citroën como também dos mecânicos de todo o Brasil. E isso é um ponto positivo, sim, já que ele tem uma manutenção bem mais fácil do que, por exemplo, os motores turbo, que são mais eficientes, mais tecnológicos, mas ainda são relativamente desconhecidos pela maioria dos reparadores. Esse motor tem boas respostas para um carro do porte do C3, que, lembrando, ele é um hatch compacto, então ele não é tão pesado assim, então esse motor dá conta do recado com sobras. E cai muito bem com esse câmbio manual de 5 velocidades. A gente já avaliou o C3 com o câmbio automático de 6 marchas e ele não apresenta um desempenho tão esperto, tão ágil como o caso dessa versão aqui com câmbio manual. Inclusive, eu vou deixar o card aqui no vídeo para vocês assistirem depois a avaliação do C3 com câmbio automático e você vai tirar suas próprias conclusões. Mas voltando a falar desse veículo aqui com câmbio manual, ele não tem engates super precisos, nem tanto suaves assim, mas é uma transmissão muito eficiente, muito bem escalonada para esse motor 1.6, que novamente é um velho conhecido já da gama Citroën, então a gente não tem tantos problemas assim em relação a desempenho, já que motor e transmissão formam um conjunto muito bem acertado, na minha opinião. E é um veículo muito bom de ser conduzido, e isso vale sim para todas as versões do novo C3, já que ele tem direção elétrica que é muito leve, muito fácil para realizar as manobras. Eu gosto muito também dessa posição de dirigir, que é bem mais alta do que os concorrentes. Isso você percebe na prática. Você fica numa posição
pelo menos para mim que tenho menos de 1,70 m, muito interessante em relação aos pedais. Para mim é muito ergonômico, muito confortável, as costas ficam muito bem apoiadas aqui no banco, que é bem confortável também, ele é mais largo. Então todos os biotipos vão se sentir à vontade aqui no banco do C3, claro, lembrando que a gente está falando de um carro compacto, né? Dentro das limitações, ele é um veículo confortável, tem uma boa área envidraçada e justamente por você estar sentado numa posição mais alta que a maioria dos hatches, você também tem uma visibilidade melhor, bem parecida com a de um SUV compacto. Lembrando que a Citroën não chama o C3 de SUV compacto, prefere dizer que ele é um hatch com atitude SUV. É um discurso de marketing muito mais bem acertado que o da Renault, que chama o Kwid de SUV dos compactos, né? Você acaba tendo a crença de que ele é realmente um SUV, quando na verdade ele não é. Ele é só um hatch compacto. Inclusive, é bom ressaltar, muita gente acha que o C3 tem o mesmo porte do Kwid. Não tem não, viu? O C3 é maior e mais espaçoso do que o Kwid. Talvez você não tenha essa impressão olhando nas fotos ou até no vídeo, mas repara bem, se você vê um C3 na rua e conseguir ter um Kwid do lado, compara bem que você vai ver que eles pertencem a segmentos distintos, inclusive. Você pode comparar o C3 sim com um HB20, um Argo, mas nesses dois casos, o modelo da Citroën é mais espaçoso. Então, para você que precisa de espaço interno, de um porta-malas mais generoso também, o C3 é uma boa pedida. É verdade que o C3 Fio 1.6 não é tão econômico quanto as versões com motor 1.0, com as quais a gente já conseguiu fazer até 17 km por litro na estrada com gasolina no tanque. Esse carro aqui também está abastecido com gasolina, a gente ainda não pegou a estrada, então vou falar da média urbana, que está na casa dos 10 km por litro com ar-condicionado ligado e apenas um passageiro a bordo. Mas é claro que em outras condições, principalmente se você não estiver usando o ar-condicionado, você pode conseguir médias melhores das que eu obtive. De toda maneira, os números de consumo estão aí na tela para você ver, os números declarados pelo Inmetro. O C3 consegue sim ser um carro econômico para a sua categoria. Então, por tudo isso que você acabou de saber, principalmente por conta do bom desempenho da agilidade desse motor 1.6 associado ao câmbio manual de 5 velocidades, é que eu posso falar sem medo de errar que o C3 Fio 1.6 com câmbio manual é sim a melhor versão e a mais interessante da gama C3. Então pessoal, esse aqui é o novo Citroën C3 com motor 1.6 e câmbio manual, um carro que deveria ser mais procurado pelo público, vale a pena conhecer ele já que ele é espaçoso, confortável, tem um desempenho bem interessante e é econômico. Se você está precisando de um carro com essas características, vai na concessionária para conhecer o novo Citroën C3 com câmbio manual e motor 1.6 Flex. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha se você não for inscrito e também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui, beleza? É isso aí, até a próxima!